Boa noite, é com alegria que nós estamos iniciando mais uma live. Hoje, quinta-feira. E como quinta-feira, né, é um dia que nós sempre dedicamos a um tema ligado à espiritualidade. É esse o tema que nós vamos trabalhar durante todas as quintas-feiras e agora estamos no nosso curso da liturgia das horas. E o tema da nossa noite, da nossa live de hoje à noite, é o tema da estrutura, a parte estrutural da liturgia das horas. Mas como sempre fazemos, primeiro dando boa noite a todos, acolhendo a todos que estão nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite para que a gente possa crescer na nossa intimidade com Deus, com a nossa proximidade com Deus. Então, como sempre fazemos, vamos fazer uma pequena retomada de tudo que nós caminhamos até agora, para que a gente possa depois adentrar no nosso tema específico de hoje, que é a estrutura da liturgia das horas. Então, no primeiro dia, a gente viu o histórico, a liturgia das horas desde dos judeus, nos salmos, quando eles cantavam os salmos, na sinagoga, toda esta realidade que os judeus eles vivenciavam, tudo aquilo que os judeus vivenciavam de forma muito peculiar, ligado à forma de rezar os salmos. Segunda coisa, a gente foi vendo que depois do cristianismo, de Jesus, e a igreja começou a celebrar também os louvores, ela assimila aqueles salmos, aqueles poemas que o povo de Deus, escolhido por Deus, vivenciavam. E a partir disso vai existir dois caminhos, que é o caminho da liturgia das horas que poderíamos fazer do ofício divino, que é o catedrático, que é aquele que é celebrado nas catedrais, e aquele que é celebrado nos mosteiros. E a partir desses lugares, a liturgia das horas vai se difundindo e o povo, todos os leigos, também vão participando dessa liturgia das horas. Nós vimos também que ao longo do tempo, a forma de dividir e a forma de estruturar a liturgia das horas vai se predominar a forma monástica. É o que nós vamos ver hoje, a divisão hoje de laudes, véspera, hora terça, hora sexta. Tudo isso nós vamos ver que o que vai predominar é essa forma monástica de celebrar o ofício divino. E aí a gente ainda foi vendo aquelas bases fundamentais da liturgia das horas. Então, a liturgia das horas, primeiro, é uma oração. É a oração da liturgia das horas. Mas não é qualquer tipo de oração. É uma oração que, a gente viu, ela é comunitária. Certo? Além de ser a liturgia das horas, ser uma oração, ela é comunitária. E as orações comunitárias se dividem em devoções populares, grupos de oração, liturgia e orações litúrgicas. Então, ela é uma oração, ela é comunitária, e aí vemos mais um detalhe, ela é uma oração litúrgica. Mas o que seria uma oração litúrgica? Aí nós vamos ver características, tópicos básicos que a gente aprofundou na primeira aula. Ela é canônica, o que significa ela é regida por normas, por leis religiosas, leis sagradas. Leis sagradas que fazem com que essa oração ela tenha toda uma estrutura própria, na liturgia das horas. Depois ela é dogmática. O que significa ela? Nós rezamos a partir da verdade. Não é a partir de sentimentos, de emoções, nem de fábulas, mas de verdade. A liturgia das horas, como toda oração litúrgica, ela é baseada na verdade. É um princípio da igreja que chama o lex orandi, o lex credentium. A lei da oração é a lei da fé. O que a gente reza é o que a gente acredita. Por isso que na liturgia ninguém pode fazer uma oração de improviso, no sentido de mudar a oração, ou na missa, ou na celebração dos sacramentos, nem também na liturgia das horas. Ela tem uma norma, ela tem aquela dimensão canônica, ela tem a dimensão dogmática e eclesial. E também a gente viu que ela tem um rito e ela também tem um formulário, significa que tem textos aprovados.
São textos aprovados, significa é a igreja que aprova, porque essa oração é, em última instância, eclesial. E aí foi vamos dizer assim, o centro da nossa primeira aula, foi compreender que a oração da liturgia das horas é uma oração litúrgica. E como oração litúrgica é uma oração eclesial, significa que eu rezo não com o meu eu pessoal, vamos dizer assim, é o eu eclesial, eu empresto, eu me uno, melhor dizendo, eu me uno à igreja para rezar. Eu não rezo sozinho, não sou eu falando com Deus, sou eu unido à esposa de Cristo, né? Adentrado por dentro, né? Por meio da igreja, e com a igreja eu converso com Cristo. Então, eu não vou expressar simplesmente os meus sentimentos. Aí a gente viu toda a realidade que a liturgia das horas nos tira do centro da nossa oração. O centro é Deus primeiro, e a gente vai adentrar toda a dimensão de que muitas vezes, por mais que a gente esteja alegre, às vezes ele vai cantar salmos tristes, por mais que a gente esteja triste, a gente vai cantar salmos alegres, porque a gente reza com a igreja. Não é um sentimento. Então essa é a riqueza da liturgia das horas e o seu diferencial. Nós não podemos rezar a liturgia das horas como se reza, por exemplo, uma devoção popular, ou como uma oração pessoal. Ela é sempre entranhadamente e de identidade uma oração eclesial, pertencente à igreja. Então vamos dizer assim, esse é o resumo da primeira aula. Entender a história da liturgia das horas e entender que a liturgia das horas é uma oração litúrgica, e sendo litúrgica, ela pertence à igreja. E nós não temos a propriedade de mexer nelas, de fazer coisas diferentes. É diferente de uma oração pessoal. Não há contraposição nisso. Não é questão de que uma coisa é ruim e outra coisa é boa. Não, são diferentes. Uma coisa é a minha oração pessoal, outra coisa é a oração comunitária. Na última aula, algumas pessoas perguntaram, e a gente não teve tempo de responder, só viu a pergunta depois, melhor dizendo, e como se fosse assim, quando eu faço aquelas preces, se eu posso colocar as intenções. Se você pode colocar as suas intenções, pode fazer os seus pedidos ali. É engraçado, se a oração litúrgica ela é normatizada, ela tem normas. E está lá dizendo, agora é a hora das orações, intenções livres. Está escrito. Então, faça o que está escrito. Se você tem alguma intenção, quer rezar para o seu pai, para acabar a pandemia, você chega lá, naquele momento você faz as preces normais e naquele momento você coloca as suas intenções, os seus pedidos, as suas súplicas, os seus agradecimentos, naquele momento está lá, regulado, né? Vamos dizer, canonicamente direcionado. Existe na normativa lá, tem um local para você colocar as suas orações. Quando estamos rezando em conjunto, do mesmo jeito, está lá escrito, se alguém vai poder colocar a oração naquele momento. Se você está rezando pessoalmente, né, sozinho, apesar de estar rezando sempre com a igreja toda, quando a gente reza a liturgia das horas, você pode colocar naquele momento, está justamente indicado. Você não está, vamos dizer assim, quebrando nada da liturgia. Ao contrário, você está seguindo a normativa clara, como deve ser vivenciado aquilo ali. Então, isso é a primeira compreensão que a gente desenvolveu na primeira aula, oração litúrgica e eclesial. Na segunda aula, a gente foi por como é uma oração litúrgica, como ela é regida por normas canônicas, como ela tem toda uma divisão, onde é que ela se encaixa, como nós rezamos. E aí nós vamos entender o ano litúrgico, porque a liturgia das horas é a santificação do tempo. E aí como nós vamos fazer? Dentro do ano litúrgico. Aí a gente viu aquele gráficozinho, né, em espiral, onde a gente via o ano A, B e C. Isso é uma coisa própria do Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II só existia, vamos dizer, um ano litúrgico. Agora nós podemos dizer que existem 3 anos litúrgicos. O ano A, o ano B e o ano C. O Concílio Vaticano II pediu que a Igreja desenvolvesse, né, dividisse para melhor vivenciar principalmente a dimensão da leitura da palavra, para que se pudesse ler mais textos sagrados, para que os fiéis que participam da missa só no domingo, eles pudessem ter mais acesso à riqueza, com maior abundância da palavra de Deus. Foi dividido o ano A, B e C.
que a gente viu ano A, dedicado ao evangelista Mateus, ano B, dedicado ao evangelista Marcos, ano C, dedicado ao evangelista Lucas, e como nós sabemos, e o evangelista João se repete em todos os anos, Quaresma, Páscoa e Natal, predominantemente. Então, para que o fiel, por mais, vamos dizer assim, mesmo que ele tenha uma participação mínima na igreja, como, por exemplo, simplesmente indo à missa no domingo, ele possa escutar o anúncio do evangelho completo, dos 4 evangelhos, e por meio das primeiras e segundas leituras, vamos dizer assim, as coisas mais importantes do Antigo e do Novo Testamento. Fiel que participa do domingo, já participa, já escuta completo os 4 evangelhos a cada 4 anos, a cada 3 anos, melhor dizendo, e ainda pega os textos mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, as cartas, o Apocalipse e Companhia Limitada. Então são usados isso daí, por isso foi dividido ano A, B e C. E depois a gente viu aquele quadro bonito, aquele circular, quando a gente viu com o cordeiro ali no meio, onde a gente viu o ano litúrgico em si. Ele começa no Advento, né, o tempo do Advento, então depois vem o tempo do Natal, tem poucas semanas do tempo comum, começa-se a Quaresma, todo o tempo de preparação da Quaresma, Páscoa, depois da Páscoa, um longo tempo de tempo comum e concluindo com a celebração de Cristo Rei, que conclui o ano litúrgico. Então nós vamos ver que a liturgia das horas se encaixa dentro desta realidade do ano litúrgico, que tem como centro o Cordeiro Pascal, significa Cristo morto e ressuscitado, que é celebrado na Eucaristia porque o Cordeiro é o símbolo maior da Páscoa de Cristo que nós celebramos na missa. A missa, o Cordeiro é o símbolo mais, vamos dizer, mais eloquente, que une ao mesmo tempo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Missa. O mistério da última ceia, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Missa. Por isso que está lá o Cordeiro, então o centro do ano litúrgico é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos vivendo o tempo mais importante, mais forte do ano, o tempo da Páscoa, onde nós celebramos que Cristo venceu o pecado, a morte e o demônio. Então o centro, e aí todo aquele circular ao ano litúrgico, que não é uma questão pedagógica, simplesmente para a gente lembrar que um dia nasceu, de lembrar que Jesus morreu. Não, é para a gente celebrar. Celebrar é fazer memória de algo por meio de ritos e palavras, a qual aquele acontecimento ele se torna presente de novo. Isso é que é celebrar. Quando nós celebramos a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, na liturgia das horas, diz: hoje o Senhor se transfigurou no monte. Hoje os discípulos viram o Senhor todo luminoso. Então, hoje, isso é celebrar a vida de Cristo, é tornar-se contemporâneo a Cristo. Então a gente viu toda essa realidade e depois a gente viu que 70% ou 80% de toda a liturgia das horas é a recitação de salmos. Por isso que na aula passada a gente gastou um bom tempo para mostrar a realidade. Por que a igreja assimilou os salmos, esses hinos que o povo escolhido do Antigo Testamento cantava para Deus, né? Louvando, também pedindo, também expressando seus sentimentos, demonstrando a sua raiva, a sua revolta, todos os tipos de sentimentos, que foi acolhido pela igreja, mas é rezado numa dimensão cristológica, reconhecendo que Cristo é quem realizou aquilo. Por isso a importância fundamental daquele programinha tão simples de todo dia, o Salmo do Dia. Onde no Salmo do Dia, o que eu faço no programa do Salmo do Dia? Eu tento, na maioria das vezes, fazer esse caminho cristológico, mostrar que aquele salmo se realizou na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus é a realização da lei, dos profetas e do caso específico dos salmos. É por isso que os salmos foram colhidos na liturgia das horas, para a gente rezar cristologicamente. Quem não tem uma dimensão cristológica, entenda bem, você não estará rezando a liturgia como deve rezar. Tem gente que pode rezar a liturgia das horas como se fosse um homem ou uma mulher do Antigo Testamento, como se fosse um judeu.
Só numa compreensão, ah, Deus, eu te agradeço porque criou o céu e a lua, tudo, mas os salmos foram acolhidos a partir da sua dimensão cristológica, percebendo neles que eles tinham uma profecia que se realiza na pessoa de Cristo. É dessa forma que nós cantamos os salmos. Então foi isso que a gente viu, toda a importância dos salmos no dia de hoje. E hoje nós vamos ver a estrutura da liturgia das horas. Quero só pontuar algumas coisas, como na aula passada eu falava sobre os salmos, a partir do documento, né, que chama IGLH, Instrução Geral da Liturgia das Horas. Como ela é uma oração litúrgica, ela é regulada por documentos e por normas. Então, quando foi vamos dizer assim, promulgado o Nova Liturgia das Horas, que saiu após o Concílio Vaticano II, ele veio com todos os documentos já dizendo o que é, qual é a autoridade, qual é a obrigatoriedade, quem é obrigado, de que forma é obrigado aquilo ali e como deve ser celebrado. Então, tudo isso tem a partir desse documento do IGLH, né? Instrução Geral da Liturgia das Horas. É um documento muito bonito, por sinal. E então, a gente viu os salmos na aula passada. Eu queria pontuar algumas coisas a mais. Primeiro, antífona. Qual é a importância das antífonas na liturgia das horas? Aqueles refrãozinhos curtos que a gente reza entre salmos, no começo do salmo e no final dos salmos. Embora também tenha antífona antes do cântico evangélico, tudo, mas é sempre, vamos dizer assim, um versículozinho, 2 versículozinhos de que é como se fosse um refrão. Vamos ver o que o documento da liturgia das horas vai nos dizer o que é a importância. Ainda quando se celebra sem canto a liturgia das horas, mesmo que se celebre sem canto a liturgia das horas, cada salmo tem sua antífona, que deve ser dita também por aqueles que rezam a sós. Mesmo que você esteja sozinho, você deve rezar as antífonas, e em grupo nem se fala, e se for cantado mais ainda, tem importância que ela seja cantada. Com efeito, as antífonas ajudam a ilustrar o gênero literário do salmo. Preste atenção, o que é que o documento diz? Na hora que foi organizado aqueles 150 salmos, a liturgia das horas, a tradição da igreja, boa parte daquelas antífonas tem séculos. Ao ver aquele salmo, ele coloca uma antífona que geralmente dá o sentido daquele salmo, o sentido principal do salmo. E quando é uma celebração, por exemplo, da transfiguração do Senhor, a antífona é: hoje o Senhor subiu ao monte. Hoje, a antífona dá o sentido cristológico ou o sentido da festa que está sendo celebrada. Tempo da Páscoa, né? Cristo ressuscitou sim verdadeiramente, como disse, e assim vai dizendo, para que você, preste atenção, reze aquele salmo a partir daquela leitura que está, daquela, vamos dizer assim, daquela indicação da antífona. A antífona aponta o coração do salmo, como deve ser lido aquele salmo. Era como se alguém, ao começar uma música, dissesse: é dó, é ré, qual é a nota que você deve tocar aquilo ali? Vamos dizer assim, se tem um salmo, se você vai tocar em alguma nota, ali seria a nota espiritual, a nota teológica, a nota que nós devemos ler aquele salmo, está na antífona. A antífona, ela nos introduz nessa ideia, por isso que ela é colocada antes e depois. Antes, para que você leia já nessa perspectiva. E depois, para que você consiga resumir naquela perspectiva aquele salmo. E isso cresce de muita importância em solenidades, aonde é dado sentido. A antífona, como eu estava dizendo, se eu pegasse aqui, eu não estou com o livro da Liturgia das Horas, se eu pegasse aqui a Liturgia das Horas, se você pegasse aqui a festa de... Tá aqui, a Marjorie achou aqui, eu estava aqui no escritório. Ninguém vai achar que é por
por nenhum motivo assim muito especial, mas eu vou procurar a festa do dia 6 de agosto aqui, porque aí vou dar o exemplo das antífonas a partir da data. Aí a gente vai ver a importância das antífonas. Eu estou procurando aqui. Cinco de março. Não, aqui eu não vou achar nunca, porque aqui é em volume. Então eu vou ter que me contentar aqui com outra, porque aqui é aquela liturgia das horas completas. Então aqui não tem a festa da Transfiguração. Então eu vou pegar, por exemplo, a festa de São José, solenidade de São José. Então, no dia 19 de março, solenidade de São José, quais são as antífonas que ele vai colocar? Olha aqui. Segunda antífona, nas laudes. José e Maria, a mãe de Jesus, se admiravam das coisas que dele eram ditas. Aí, a partir daí, você vai rezar o salmo a partir dessa perspectiva. Então, uma igreja... Por quê? Porque nós devemos rezar a liturgia, vamos dizer assim, no espírito que ele é colocado. Vou colocar ainda mais forte, vou pegar outro exemplo aqui. 25 de março, Anunciação do Senhor. Como nós devemos ler aqueles salmos da Anunciação do Senhor? Por exemplo, o Salmo Antífona. Entrando Jesus no mundo, ele disse: para mim preparastes um corpo, aqui estou, eis que venho, ó meu Deus, fazer com prazer vossa vontade. Então, o fundamental dessa festa de 25 de março, que é a encarnação do Verbo. Aqui, se você vai ver as antífonas, elas entram vamos dizer assim, no coração da festa, no coração do mistério celebrado. Então é importante a antífona tem este valor, né, de que a gente possa ajudar a vivenciar bem essa dimensão. E o número continua aqui do documento. Fazendo com o salmo uma oração pessoal, acentua algum pensamento especial, digno de atenção, que poderá passar desapercebido, confere muito particular em determinado salmo, em certas circunstâncias, e ainda são de grande ajuda para a interpretação tipológica ou festiva. É isso que eu estava dizendo, para que você leia aquele salmo, reze aquele salmo a partir da festa que nós estamos celebrando. E mais uma vez eu repito, é aquilo que nós tentamos fazer no nosso programa diário do Salmo. É tentar rezar o Salmo na festa que ele é celebrado. No contexto em que rezar com os salmos que nós estamos tentando rezar agora, é na perspectiva do quê? Da Páscoa. Não é o Salmo sozinho. Eu não comento o Salmo 1, o Salmo 2, o Salmo 3, um estudo sobre os Salmos. Mas aquele Salmo que foi escolhido para a liturgia daquele dia. Então, ela é imbuído para nos introduzir, para que a gente celebre aquele dia. Essa é a grande riqueza da oração litúrgica. Não é você ser piedoso, hoje eu vou agradecer a Deus. Não, é uma coisa mais profunda. É isso que a gente diz que ela é uma oração litúrgica. E aí vamos ver outra coisa, o Glória. Terminando todos os salmos, nós rezamos o Glória. E vamos ver aqui no número 123. O Glória é uma conclusão adequada, que a tradição sancionou, que confere à oração do Antigo Testamento um sentido de louvor cristológico e trinitário. Por que a gente reza a glória em todos os salmos, em todas as orações? Para fazer com que aquela oração se torne cristã. Senão ela não é uma oração cristã ainda, ela é simplesmente um salmo, é uma oração do povo eleito ainda dos judeus. Ela se torna cristã porque nós estamos rezando no glória ao Pai, ao Filho, imbuído na Trindade por meio de Cristo. Então é por isso que se reza sempre o glória no final de salmo, vamos dizer, se tornando cristológico e trinitário. Toda e qualquer oração que fazemos, como por exemplo na recitação
dos Salmos. E aí nós vamos, agora sim, para a estrutura da nossa liturgia das horas. Eu vou aqui ler um pouco e depois vou apresentar uns slides para que você possa acompanhar e fixar direitinho. Então, a distribuição dos salmos e das orações. Vamos ver, o número 126 diz o seguinte: os salmos estão distribuídos por um ciclo de 4 semanas. Então, o documento está dizendo que a divisão dos salmos são em 4 semanas. Os 150 salmos foram divididos em 4 semanas. César, sempre foi assim? Não. Até o Concílio Vaticano II, os 150 salmos eram rezados em uma só semana. Então, era os 150 salmos na semana. Só que aí, para que pudesse simplificar a liturgia das horas, para que os mais fiéis tivessem acesso e pudessem rezar e cantar a liturgia das horas, foi feita uma divisão em 4 semanas. Foi o pedido do Concílio Vaticano II, né, da Sacrosanto Concílio, que é o documento, Sacrosanto Concílio, exatamente, o documento sobre a liturgia, que vai orientar, que passou a dividir em 4 semanas. Né? É por isso que diz, primeira semana saltério, segunda semana saltério, terceira, quarta. O pessoal que trabalha aí fazendo os salmos aqui, né, rezando, tiveram que aprender, né, e fixar a força, né, aprender isso, que é essa divisão das 4 semanas. Como existe a divisão do ano A, B e C, existe as 4 semanas do saltério, e a liturgia das horas toda gira ao redor dessa história das 4 semanas. Mas lembrando que isso é no ofício, vamos dizer assim, romano. O que eu chamo de ofício romano? É aquele que não é o ofício monástico. Nos mosteiros, quando você vai no mosteiro, se você for no mosteiro lá de São Bento, aqui em São Paulo, quando a gente vai na Trapa, lá no Paraná, você não adianta, a sua liturgia das horas não serve de nada, você não vai achar nada em lugar nenhum. Eles têm que dar o livro para vocês, porque lá tem a divisão, lá eles trabalham com 2 semanas. Semana par e semana ímpar. Nós trabalhamos com 4 semanas. Eles dividem em 2 semanas os 150 salmos. Então, é essa a divisão que é feita. Então, 4 semanas. Uns poucos salmos são omitidos. Ele vai dizer aqui mais adiante quais são os salmos que serão omitidos. Se não me engano, 2 ou 3 salmos são omitidos. César, por que não esses 3 salmos são omitidos? Porque para a nossa sensibilidade ocidental de hoje, fica muito difícil quando o salmista fica pedindo para matar os filhos dos inimigos e não sei o quê. A nossa sensibilidade, e o pior é que nós ocidentais ficamos sensíveis demais para muita coisa. Então, foram omitidos alguns salmos e alguns versículos que ficaram muito difíceis de, vamos dizer assim, que a sensibilidade das pessoas teriam dificuldade de assimilar. Então, como eles quiseram, a ideia do Concílio Vaticano II foi que mais pessoas pudessem rezar. Eles omitiram os salmos mais difíceis de serem interpretados para não serem rezados na liturgia das horas. E alguns versículos também são supressos. Quando a gente vai também na Trapa, você vê que tem os que são supressos são marcados diferentes. Né? Então, normalmente, mas lá se reza. E, para facilitar mais ainda, além disso, outros que a tradição assinala como insígnias, repete-se com mais frequência. Então, tem também os salmos que são os salmos, vamos dizer, os mais importantes, os bambambãs. Aqueles salmos que a gente conhece, que eles são tipológicos por excelência, são cristológicos por excelência. Eles revelam quem é Jesus Cristo. Você lendo, tu és príncipe desde o dia, antes da aurora eu te gerei. Está falando, sabe o que está dizendo? Que antes da aurora eu te gerei. Quando nós rezamos este salmo na perspectiva da revelação, que o Pai gerou Jesus antes do tempo, na eternidade. Antes da aurora eu te gerei, tu és príncipe desde o dia em que nasceste. Então são salmos que são cristológicos por excelência, e eles se repetem mais, e eles repetem mais principalmente aonde? O documento aponta. Isso tudo é explicado. Para as laudes e as vésperas, e as completas, usam-se salmos mais tipológicos, mais cristológicos. Eles repetem mais.
Os mais importantes. Por quê? Para as laudes e as vésperas, por serem as horas mais frequentadas pelos fiéis, selecionar-se os salmos que prestem melhor para a celebração com o povo. Então, os salmos de interpretação mais fácil são usados, e os mais importantes. Essas duas coisas são usadas em laudes, vésperas e completas. É o nosso... Aqui, quando nós escolhemos gravar aqui laudes, vésperas e completas, nós estamos seguindo literalmente as pegadas do Concílio Vaticano II, que diz, essa é a orientação. Porque são as orações mais importantes e são as orações que nós queremos que o povo participe mais. Por isso que no ofício das leituras é que tem os salmos mais difíceis, né, de serem interpretados, porque geralmente é a que tem a menor participação do povo. Então, 129. No domingo, mesmo no ofício das leituras e para a hora média, escolheram-se salmos que, segundo a tradição, melhor expressam o mistério pascal. Então, vamos dizer assim, o filé dos salmos cai no domingo, desde o ofício das leituras, laudes, véspera, terça, hora sexta, hora nona, até as completas, mas nós vamos ver que são os, vamos dizer assim, os salmos top da galáxia, né? Os mais importantes. Os mais estão centrados ali no domingo, né? Para que na semana fica mais centrado nas laudes e nas vésperas e completas, e no domingo, o dia todo, são os salmos mais importantes. Mais importantes porque são os que têm mais sentido cristológico, por isso são colocados ali, e são repetidamente colocados na lei. Foram reservados para o advento, tem salmos que só são cantados no advento. No Natal, Quaresma e Páscoa, 3 salmos. Os 77, 78, 104, 105, 105, 106. Parece 2, né? Porque cada um é um só. Vou dizer mais simples, o 77, 104 e 105. Esses 3 salmos, eles são salmos que contam a história da salvação. O povo que Deus criou, saiu do Egito, o povo pecou, vai contando toda a história da salvação. Então, quando são momentos fortes, esses salmos são cantados porque eles fazem, vamos dizer assim, um memorial da história da salvação. Por isso são colocados nesses tempos fortes: Quaresma, Páscoa, Advento, Natal, Quaresma e Páscoa. Mostrando que o Antigo Testamento é um prelúdio, uma prefiguração do Novo Testamento. Aí, por último, diz aqui, omitiram-se no saltério corrente 3 salmos, o 57, o 82 e o 108. Quem tem aquelas coisas de querer saber o que é isso, está sendo cortado, só você ir lá, anote agora um papelzinho, né, que são os salmos que nós não rezamos na liturgia das horas, de forma nenhuma. São os salmos 57, o 82 e o 108. Porque eles, como eu disse, têm vamos dizer, um conteúdo que um fiel comum normalmente teria grande dificuldade. E esse fiel comum, se for o povo hoje assim, cheio de muita sensibilidade, a Márcia pediu para repetir aqui o 57, o 82 e o 108. Sempre sabe, porque sabe que é assim, né? 57, 58, dependendo da tradução, 82 ou 83, ou 108 e 109. Que eles foram, vamos dizer assim, tirados por ter um conteúdo mais pesado, mais difícil de ser digerido por um fiel comum. E, como eu disse, mais alguns versículos soltos foram retirados. Por último, antes de falar da estrutura, temos ainda o cântico evangélico, o número 138. O 138 vai falar dos cânticos evangélicos. Os cânticos evangélicos, o Benedictus, o Magnificat e o de Simeão, serão acompanhados com a mesma solenidade e dignidade como se costuma ouvir o evangelho. Não vou dizer que quando quem está rezando sozinho vai fazer isso, mas quando estamos na assembleia, rezando junto, em coro, se fica de pé da mesma forma, com a mesma solenidade. É o ponto alto da liturgia das horas, é a recitação do cântico evangélico.
é o ponto maior, mais elevado, né, da liturgia das horas, é o momento onde se canta os cânticos evangélicos, né? O cântico Benedictus de manhã, nas laudes, o Magnífico, o Benedictus, que é o cântico de Zacarias, o Benedictus, que é o cântico da Virgem Maria, o Magnífico, que é o cântico da Virgem Maria, e o cântico de Zacarias, que deixai agora vosso servo ir em paz, quando ele pega o menino Jesus nos braços. Zacarias não, Simeão? Simeão, estou trocando tudo. Vamos voltando devagarzinho, né? Vamos lá. Vamos de manhã nas laudes, a gente canta o Benedictus. Quem cantou o Benedictus? Zacarias. A Márcia está dizendo aqui, Zacarias cantou o Benedictus, né? O pai de João Batista. À tarde nós rezamos as vésperas e cantamos o Magnífico. Quem cantou o Magnífico? Essa é a pergunta mais difícil. Nossa Senhora. Nossa Senhora, a Virgem Maria. E à noite, ao anoitecer, nas completas, nós rezamos o cântico de Simeão. Com o menino Jesus nos braços, deixai agora vosso servo ir em paz. Então, vamos dizer assim, nessa terceira aula, pegamos vários pontos, mas agora para a gente entender o caminho da liturgia das horas. E agora vamos para o primeiro slide, onde nós vamos ver agora os ofícios. O que são ofícios? Porque os monges nunca chamam liturgia das horas, chama-se sempre ofício divino. E é outra coisa que é próprio do Concílio Vaticano II. Antes do Concílio Vaticano II, os monges sempre chamavam ofício divino e o ofício romano, que é o nosso, chamava-se breviário. Por isso que os padres, geralmente mais antigos, ou quem é ligado a mais à dimensão tradicional, chama-se breviário. O nome breviário foi uma das reformas que aconteceu na liturgia da hora para torná-lo breve, porque era muito longo, por isso que tornou o breviário, tornou uma oração breve para que o sacerdote pudesse, ao longo do dia, rezar as suas orações, que é o que nós compreendemos hoje como a liturgia das horas. Por isso que nós podemos chamar de ou ofícios, como vocês já estão vendo aí, ou horas canônicas. Que é as laudes? É um ofício divino, é um dos ofícios. A laudes é uma, a véspera é outra, a completas é outra. Ou então é outra hora canônica. Não hora, né? Porque outra hora seria 9 horas, 10 horas, 11 horas. Hora canônica. Hora, vamos dizer, hora sagrada. Seria hora canônica. Ou então, ofícios. Como está apresentado aí no slide, é como ofícios, né? Por que esse nome prevaleceu de ofício? Porque lembra que eu contei a história de que no começo tinha duas formas de rezar, o catedrático e o monástico. O catedrático só rezava 2 horas. Laudes e lucernário, que era a celebração da luz, que é o horário das vésperas. Todo mundo, por volta das 5 horas da tarde, se aproximava lá e começava a se rezar os salmos e acendendo as velas. Cada salmo uma vela, cada salmo. Por isso que era a celebração da luz. Caiu aqui o slide. E por isso chamava-se lucernário. Só tinha 2. Mas, como os monges sempre foram muito mais organizados, eram profissionais, né? Pessoas só dedicadas a isso, eles montaram toda uma estrutura do ofício divino, que essa estrutura ficou muito mais bem organizada, mais bem detalhada, e por isso ela prevaleceu. Então, mais ou menos, o que nós usamos, a estrutura do ofício é uma estrutura monástica. Então, vamos lá. A primeira oração, qual é, César, primeiro ofício, ou a primeira oração, ou a primeira hora canônica da liturgia das horas? Se chama invitatório. Invitatório. Então, essa é a oração. Essa é a oração que ainda nós faltamos gravar. É a primeira de todas. Por que nós não gravamos até agora? Primeiro que estamos num processo, né? Que a gente começou com laudes, depois para completas, depois conseguimos agora, estabilizamos já as vésperas, graças ao bom Deus. E o invitatório ele tem uma característica. Se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo o invitatório. Depois do invitatório tem escrito aí ofício das leituras. Na vida monástica eles chamam isso de vigílias, ou matinas, as matinas, ou as vigílias.
é oração. Se seguisse essa ordem, primeira oração que se reza é o invitatório, que na verdade é um salmo só. Vamos dizer assim, é a oração mais curta que tem de todos os ofícios. E ela nunca é rezada sozinha. Ninguém reza o invitatório sozinho. Eu vou rezar o invitatório. Ela como o nome diz, o invitatório é uma oração de convite ao louvor, à adoração divina. Por isso que ele pode ser rezado antes do ofício das leituras ou antes das laudes. César deve rezar quando? É a primeira oração. Se você vai rezar o ofício das leituras antes das laudes, você deve rezar o invitatório primeiro antes do ofício das leituras. César, eu não faço o ofício das leituras, eu faço só laudes. Então você reza o invitatório antes de laudes. Então, a primeira oração você tem que ser precedida pelo invitatório. O invitatório é a primeira. Está ficando claro aí para todo mundo, né? Então, esse caminho ele vai invitatório, e quem você for rezar, se for as laudes, você reza o invitatório com laudes, ou se for ofício da leitura, invitatório com ofício das leituras. Quem participou do retiro nosso de carnaval, você já viu que nós fazemos isso. Como nós fazemos? Acordamos 5h30 da manhã, tem oração às 6. Aí a primeira oração qual é? Invitatório. Depois, ofício das leituras. Aí depois nós fazemos o momento de oração. Depois, laudes. Isso no retiro de carnaval, obedecendo essa lógica. Então, ofício primeiro invitatório, independente do que você for fazer. Aí depois, vamos seguir laudes. Próximo. No próximo slide, nós vamos ver as próximas orações, os ofícios próprios da liturgia das horas, aonde nós vamos acompanhar agora em diante. No caso, vai ser as horas menores, que nós chamamos. São menores, primeiro porque elas são menorzinhas, né? São orações pequenas, e também porque elas são menores de importância. Então, tá aí, o ofício chama hora terça, hora sexta, hora nona. Se você prestar atenção bem direitinho, você já deve ter lido na Bíblia assim: Jesus tomou sua cruz. Era a hora nona quando Jesus tomou sua cruz. Na hora sexta, Jesus foi crucificado. Na hora nona, Jesus morreu. São as 3 horas sagradas. Então, elas são santificadas pela crucifixão de Jesus, condenação e condenação de Jesus às 3 horas, porque ele vai tomar a cruz e seguir às 9, a hora terça, né? São às 9 horas da manhã. Meio-dia, a hora sexta, ele é crucificado. Hora nona, que é às 3 horas da tarde, ele morre. Então, por isso, essas 3 horas são santificadas por Deus. Você pode rezar essas 3 horas em uma hora só, que se chama hora média. César, eu posso rezar a hora média de que horas? Por volta de 9 horas da manhã, por volta de meio-dia ou por volta das 3 horas da tarde. Então, se você rezar a hora média às 9 horas da manhã, que oração você faz? A oração das 9 da manhã. Os salmos são os mesmos. Se você rezar por volta do meio-dia, oração do meio-dia. Só muda isso. E se for por volta do meio da tarde, oração da hora terça. Então, ela obedece aquilo que nós chamamos ciclo tríplice das horas. As horas sagradas sempre divididas de 3 em 3. De uma certa forma, se você for prestar atenção, a liturgia das horas vai fazer isso. Vamos dizer assim, uma liturgia ideal, como é na vida monástica. Às 3 horas da manhã, o ofício das leituras. 6 horas da manhã, laudes. 9 horas da manhã, hora nona. Meio-dia, hora sexta. 3 horas da tarde, hora nona. 18 horas, vésperas. 21 horas completas. Seria 7 horários de 3 horas. E invitatório antes do ofício. E o invitatório é antes do ofício, às 3 horas da manhã. O invitatório é sempre antes. Então, aí são as horas médias que nós dividimos. Aí, são as horas menores, os ofícios menores, as horas menores. Aí nós vamos dar o próximo passo agora para ver as orações que concluem
os ofícios. É onde nós vamos agora. Vamos ver agora as vésperas e completas, né, que vai completar todo o ciclo, né, da liturgia das horas, que a gente vai vendo o completo. Então, as vésperas, como a gente já viu, é a oração mais importante. Final da tarde. Então, vésperas, final da tarde, a oração mais importante da liturgia das horas. E junto com as laudes, que é para concluir o dia, vamos dizer assim, no horário ideal, às 18 horas. E as completas, que como o nome já diz, é para completar o ciclo, para dar esse espírito de conclusão. Na próxima aula eu vou dar um pouco a espiritualidade de cada uma dessas horas. Mas agora eu queria dar essa visão mais assim, mais o esqueleto, a estrutura, para que você entenda como se divide as horas do ofício divino, da liturgia das horas. E assim, começamos com o invitatório, ofício das leituras, laudes, hora terça, hora sexta, hora nona, completas, vésperas e completas. E aí, fechamos todo o ciclo da liturgia das horas, como dos ofícios. Então agora você já sabe, né? Se você não olhou, você decorou, senão você assiste o vídeo de novo aí para anotar os nomes tudinho, os horários certinho, para que isso possa se realizar, para que você possa compreender essa estrutura dos ofícios da liturgia das horas. E aí, nós vamos continuando na estrutura da liturgia das horas, dizendo como é que se divide uma oração. A gente já viu as orações. Agora a gente vai ver como divide-se uma oração da liturgia das horas. Tem sempre uma introdução. É um vinde, ó Deus, em meu auxílio. Com diferença só do invitatório. Abri meus lábios, ó Senhor. Porque é o primeiro. Para que a gente abra os nossos lábios o dia todo para louvar e glorificar a Deus. Para que aquela oração primeira marque todo o nosso dia. E depois é sempre, vinde, ó Deus, em meu auxílio. Depois, o glória. Porque toda oração verdadeiramente cristã é ao Pai, no Filho, na força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. Tem só uma... A Nívia está perguntando aqui, eu bati os olhos para olhar aqui e vi a Nívia perguntando. O ofício, se a gente voltasse lá para o slide, está lá escrito, ele é móvel. É outra coisa que é próprio do Concílio Vaticano II. Até o Concílio Vaticano II, o ofício só poderia ser rezado em horário noturno. Não precisa ser só de madrugada. Tem mosteiro que reza à meia-noite. Você pode rezar às 9 horas da noite, às 10 horas da noite. Por exemplo, uma vez eu participei do Natal lá na Trapa, eles rezam a vigília de Natal junto com a missa do 24 de dezembro. O ofício das leituras é junto com a missa. A missa de Natal é junto com o ofício das leituras, porque é de noite. Até o Concílio Vaticano II teria que você rezar isso antes do sol nascer. Tem que ser no período noturno. Agora, o Concílio Vaticano II liberou. É a única oração da liturgia das horas que não tem horário fixo. Tradicionalmente, vamos dizer assim, se você quer fazer o mais solene de todos, como nós fazemos no retiro, nós fazemos sempre ainda antes do sol nascer. Pode ser 6, 5 e meia, mas antes que o sol raiar. Que é o horário, vamos dizer, solene. Por isso que se você vai realizar o ofício das leituras, você vai ver que tem 2 hinos. Ou um ou outro. Um hino é se você reza de noite, no escuro. E o outro hino é se você reza do dia. Então, o ofício das leituras você pode rezar em qualquer horário do dia. Qualquer horário do dia que você quiser, você pode rezar a liturgia, o ofício das leituras. Mas voltando, vamos lá. Depois a gente a gente já viu o ano litúrgico, depois agora a gente viu o dia. Agora a gente vai ver cada hora, como é dividida a liturgia das horas. Então tem a introdução, vinde a Deus em meu auxílio, glória. Depois tem sempre um hino. Nós cantamos um hino. É aquele hino que geralmente dá ou o tom da festa,
ou o tom do horário. Não sei se vocês prestaram atenção. Porque, por exemplo, os hinos das laudes é sempre o hino de louvor do sol que nasce, o sol que brilha, Cristo Sol nascente. Todos são hinos que falam de luz, que falam de nascimento, que fala de ressurreição. Ou então fala da festa do dia. Então, o hino nos introduz no espírito do dia, para que a gente reze os salmos a partir daquele espírito. E aí vem a salmodia, como eu já expliquei, são divididos em 4 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana do saltério. São divididos os salmos, 150 salmos, são divididos. Então, você vai pegar naquela oração, não importa se você está nas vésperas, nas completas ou nas laudes, ela tem essa divisão. Introdução, depois tem o hino, depois vai ter um salmo. Se for uma oração maior, vai ter mais salmos. Se for uma oração menor, vai ter menos salmos. Mas vai ter sempre salmo, vai ter sempre hino, vai ter sempre introdução, né? Que é esse caminho pedagógico da oração litúrgica, como a gente viu que a canônica segue normas, ritmos, para que a gente tenha um formulário próprio, é tudo por escrito, bem divididozinho, para que a gente possa celebrar bem. E tem uma beleza, para que todo mundo celebre igual no mundo todo. Então agora já podemos ver que depois da salmodia, o que é que nós temos? A gente sempre diz, agora é o momento da salmodia, depois da leitura. E quando, na maioria das orações, sempre leitura breve. É sempre um versículo, 2 versículos só. Vamos dizer assim, é uma pitada das Sagradas Escrituras para que alimente o coração e a mente. Né? É uma flecha, é uma coisa curta para que você possa quase que fixar, quase que decorar aquela passagem, para que aquilo seja assimilado, que é mais difícil quando tem oração grande. Mas tem também longa, que é só no ofício das leituras. No ofício das leituras, tudo. Eu digo isso, mas, por exemplo, se você vai num local, às vezes por exemplo, se for umas laudes, umas vésperas, por exemplo, com a cardeal, com o arcebispo, ele pode colocar uma leitura longa e nesse momento pode-se ter homilia. É um momento que é possível ter uma homilia. A gente não é muito acostumado, não, mas na Europa é mais comum fazer isso. Às vezes o bispo, no lugar de celebrar uma missa, ele prefere celebrar as laudes ou as vésperas, e naquelas vésperas, no meio, para fazer a leitura, ele faz a homilia. Nesse momento tem a proclamação da palavra e depois ele faz uma homilia a partir disso. Então é cabível. Mas não via de regra, né, no comum de todo dia, é só a leitura breve, né, que a gente vai depois de ter um responsório, que eu explico que é um responsório na próxima aula, né? Então, a gente tem a leitura breve. Depois da leitura breve, se é uma oração mais importante, que são quem? Laudes, vésperas e completas, tem um cântico evangélico. A gente já viu Laudes Benedictus, né? Oração de Zacarias, vésperas, o magnífico oração da Virgem Maria e completas a oração de Simeão. Então, estamos aí o cântico evangélico, que só tem. O ofício das leituras tem cântico evangélico? Não. Horas médias? Também não. Só nessas 3 orações tem cântico evangélico. Né? Depois disso, a gente vai já para a dimensão da conclusão da nossa hora. Então, já estamos vendo a introdução, a salmodia, a leitura breve, o cântico evangélico, se for uma oração mais longa, essas mais importantes, que tem esses 3 cânticos evangélicos. E depois tem a oração comunitária. E depois a gente vai... Na próxima aula eu também vou diferenciar. Existe a oração das preces e as súplicas, elas são diferentes nas laudes e nas vésperas. Tem sentidos diferentes. Então, mas só tem orações, assim, vamos dizer, oração dos fiéis, só tem nas laudes e nas vésperas. Depois disso, tem aquela oração da coleta, que é a oração que coleta todas as orações,
E se reza o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso só é rezado nas laudes e vésperas. Não tem Pai Nosso incompletas e em outras. Então, essa é a estrutura mais longa, mas oração comunitária só tem nessas duas orações principais, que é laudes e vésperas. E foi outra coisa que foi pedido no Concílio Vaticano II, que rezasse o Pai Nosso, que retomasse o costume de se rezar no mínimo 3 Pai Nossos por dia. Um nas laudes, um nas vésperas e outro na missa. Então, por 3 vezes no dia se elevasse a Deus a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Aí vem a oração final, que como eu já falei, é a oração da coleta, o oremos, que tem essa conotação de tipo oração da coleta da missa, que recolhe todas as orações e apresentam a Deus, e a bênção final, que se for sem sacerdote, é que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna, e se for com sacerdote, aquela o Senhor esteja convosco, está no meio de nós, a mesma bênção, como é própria da bênção da Santa Missa. Então agora vocês já sabem mais ou menos como se divide a estrutura da liturgia das horas, passo a passo, o saltério, o que é uma antífona, porque nós rezamos o Glória, né? Todo o caminho. E na próxima aula nós vamos concluir o nosso curso de liturgia das horas, compreendendo de forma mais completa esse curso. Creio que está sendo bom para vocês, para que vocês compreendam que eu creio que boa parte de vocês está rezando junto conosco, com certeza, a liturgia das horas, e é bom a gente entender o que a gente faz, porque entendendo a gente colabora e ajuda a graça de Deus para realizar a vontade de Deus na nossa vida. Só que tem uma pergunta aqui, ó. A Júlia está perguntando, pode-se rezar as completas de madrugada? As completas é para se rezar antes de dormir. Se você é daquelas pessoas que dormem a 1h da manhã, reza as completas 1h da manhã, antes de dormir. É a última oração do dia, nos preparando para dormir. Então, peço a todos que ainda não deram like, ainda dê um like ainda no vídeo, dê um like, por favor, no vídeo. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você gostaria de apresentar que uma pessoa conhecesse o que é a liturgia das horas, né? Encaminhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer a riqueza, a beleza e a grandeza de poder rezar com Cristo e com a igreja toda, porque na liturgia das horas nós nunca rezamos sozinhos. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira, onde nós vamos concluir o nosso curso do José do Egito. Então, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.